Se você quer ter sucesso, fica nesse vídeo. Calma, eu sei, você já ouviu isso milhares de vezes, mas hoje eu quero falar de sucesso de um jeito que talvez você nunca tenha ouvido. Nesse mundo cão, ter sucesso para nós seres humanos é uma ideia bem estabelecida na sociedade. Afinal das contas, quem são as pessoas bem-sucedidas que nós conhecemos? O que aconteceria se a natureza olhasse para a nossa definição de sucesso e achasse nossas métricas completamente absurdas? Mas antes de tudo, é importante responder uma pergunta. Afinal das contas, o que é sucesso para nós? Essa é uma pergunta até meio fácil de responder e eu imagino que uma imagem já tenha passado pela sua cabeça, que envolva flashes, carros, mansões. Você não precisa ter vergonha nenhuma de responder, pois eu sei que parando para pensar de forma fria em casa, pode parecer até algo meio superficial, mas sim, para nossa sociedade, ter sucesso e ser bem-sucedido é conseguir dinheiro. Sim, rios e rios de dinheiro. Para que nós possamos ostentar, ter poder, ser admirado, basicamente ter o que nós quisermos. E basicamente, se você não consegue isso, você sente que falhou como ser. O que lhe cria o pack preferido do mercado da insegurança: ansiedade, comparação constante e a sensação de insuficiência. A gente vive como se apenas 1% da população pudesse ser digno de ser bem-sucedido. Ok, mas e para a natureza e para a biologia, o que seria ser bem-sucedido? Segundo Richard Dawkins em seu livro O Gene Egoísta, todo ser vivo é regido pela vontade de sobrevivência e continuidade dos seus genes. Para ficar fácil de entender, seus genes seriam aqueles cromossomos que você herdou dos seus pais, uma parte do seu pai, uma parte da sua mãe. E sim, aí vai uma verdade, todos nós nascemos herdeiros. Mas enquanto alguns vão herdar bilhões, outros vão herdar o gene da calvície. Para Dawkins, sucesso tem uma definição simples e fria. Um organismo é bem-sucedido se os seus genes continuam existindo. É isso e somente isso. E não vai importar se esse organismo foi o mais famoso, se ele foi o mais dominante, se ele foi admirado. Importa se ele sobreviveu e deixou descendentes viáveis. Um animal que constrói seu abrigo, protege a si, a sua linhagem, mantendo ela em segurança, permitindo a sua continuidade, ele será bem sucedido, entende? Não é o leão que tem o maior harém, é aquele que consegue sobreviver e passar os seus genes para frente. Bom, agora pensando na gente. Um pai ou uma mãe que trabalha, cuida dos filhos, mantém a família estável, não lhe falta nada, mas você também não ostenta. Ama, educa, protege, biologicamente falando. É um fenômeno evolutivo de sucesso. Mas e socialmente? Socialmente, talvez você se sinta fracassado porque não tem um carro de luxo ou um relógio que custe 1 ou talvez 2 anos de salário de um cidadão médio. Percebe essa distorção? E isso eu já comecei a fazer com que você repense um pouco o que você chama de sucesso. Aproveita e deixa um like, se inscreve no canal, porque agora eu vou pisar um pouquinho mais no acelerador e talvez a gente precise redefinir o que essa palavra significa. No final do seu livro, Dawkins introduz uma ideia crucial para considerar o humano diferente de todos os outros seres que agem pelo impulso da natureza de sobreviver e passar os seus genes para frente. Somos especiais pois conseguimos desenvolver consciência, cultura e a capacidade de refletir sobre nossos impulsos. Temos a consciência dos fatos e, portanto, ele afirma: podemos nos rebelar contra os nossos genes egoístas. E bom, se somos o único animal que tem esse poder, por que não nos rebelarmos contra a própria definição de sucesso? A natureza mede em continuidade, a sociedade mede em ostentação, e a gente fica meio perdido e confuso no meio de tudo isso. Quem nunca teve aquele pensamento durante uma viagem para uma chácara no interior, algo do gênero, e pensou:
nesse pedacinho de terra aqui. Se tivesse uma internet, algumas coisinhas, eu poderia viver aqui. Eu poderia viver e poderia viver bem. Aí tu, no momento seguinte, abre o celular, abre o aplicativo e te esfrega uma nova casa de milhões e de repente aquela paz simples que preencheu seu coração já foi envenenada. Mas voltando, diferente dos outros animais, não somos apenas máquinas. Somos máquinas de significado e talvez o verdadeiro sucesso humano não seja apenas continuar biologicamente, mas sim escolher de forma consciente o que queremos continuar. Nossos genes, nossos valores, nossas ideias, nossas culturas. Talvez sucesso não seja acumular, talvez sucesso seja construir algo que permaneça, algo que te acolha. Para Dona Fátima possa ser criar seus filhos, por seu Lindo possa ser, não sei, manter 2 famílias no seu tempo de caminhoneiro. Mentira, quem consegue manter 2 famílias hoje em dia? Talvez até mesmo ter uma vida tida como comum. Portanto, a pergunta não é se você é bem-sucedido, a pergunta é: você está vivendo por qual métrica? Porque a real é que talvez você já tenha vencido. Seja bem-sucedido, mas só está tentando vencer em um jogo que foi inventado. E se você chegou até aqui, eu gostaria de te agradecer por esse tempo que nós podemos passar juntos. Não se esqueça de curtir, se inscrever e deixar um comentário se possível. O algoritmo do YouTube está fazendo aquele jogo difícil para entregar os meus vídeos, então se fizer sentido, você poderia compartilhá-lo com alguém que você sinta que precisa um pouco dessa mensagem. E caso você queira perder um pouco mais de tempo nos meus vídeos, dá uma olhadinha nesse último vídeo que eu fiz sobre preguiça, que eu acredito que você possa enxergá-la sobre uma outra perspectiva.